As pessoas dizem que não devemos duvidar de quem amamos. Eu digo que você não deve duvidar de quem você é. Eu sou Caio, e o monstro que eu criei para me proteger foi a desconfiança. Minha namorada, Maia, era tudo para mim. Nós nos conhecemos no trabalho e nosso amor era a única coisa boa na minha casa. A única coisa ruim era Paulo, meu padrasto, que começou a dar em cima dela descaradamente. O dilema era: se eu contasse para minha mãe, Sandra, ela jamais acreditaria em mim. Ela me acusaria de ciúmes doentio e me forçaria a terminar com Maia. Eu precisava da prova irrefutável para expor a cobra dentro de casa. E a prova que eu consegui foi tão chocante que destruiu o casamento da minha mãe e virou a vida do meu padrasto de cabeça para baixo. Paulo era o típico parasita charmoso. Casado com minha mãe, Sandra, ele vivia às custas do salário dela. Era intocável. Eu o odiava, e ele sabia. Mas quando ele começou a assediar Maia, o ódio virou estratégia. Maia me contou tudo. Os elogios constantes, os toques acidentais no ombro, os acenos quando eu não estava olhando. Ela estava aterrorizada, mas sabia que, se reclamássemos, seríamos nós os expulsos. Minha mãe não via. Ela estava cega pelo amor e pela dependência financeira dele. Eu disse a Maia: não conte para mais ninguém. Nós vamos armar uma situação em que a verdade será inegável. Nós vamos dar a ele a isca perfeita. Antes de armar o plano, havia um detalhe crucial. Maia é uma mulher trans. Para nós, isso era irrelevante. Para o mundo, era a nossa proteção. Maia e eu tínhamos um acordo. Só revelávamos isso para quem era realmente essencial. Paulo não sabia. Ele a via como uma mulher linda, um troféu fácil. E esse seria o seu erro fatal. O plano nasceu em torno disso. Usar o seu desejo sujo e a surpresa para garantir que a humilhação fosse total. Não bastava gravar a traição. Era preciso que ele caísse na armadilha mais repugnante. A vingança tinha que ser perfeita. Eu comprei uma mini câmera escondida, uma daquelas câmeras espiãs, e a posicionei sutilmente no canto da estante da sala, focando no sofá, onde Paulo sempre ficava. O áudio precisava ser limpo. A desculpa seria simples. Eu tenho que sair para buscar algo para o jantar, mas chegue mais cedo, Maia. O momento crucial era o diálogo. Maia teria que ser a isca, mas a vingança seria a revelação. Eu estaria escondido no meu quarto, com a porta ligeiramente aberta, monitorando a gravação em tempo real. O plano foi executado na quinta-feira. Eu saí de casa fingindo pressa. Maia chegou 15 minutos depois. Mandou uma mensagem para mim avisando que estava esperando e se sentou no sofá, estrategicamente posicionada para a câmera. Paulo não tardou. Ele estava na cozinha, mas ao ouvir o barulho, correu. Ele se sentou perto de Maia e começou o jogo de assédio dele, perguntando se eu demoraria e elogiando o vestido dela. A gravação estava rodando. Eu estava no quarto, tremendo de raiva, mas pronto para assistir ao meu padrasto cavar a própria cova. Os elogios se tornaram mais pesados, mais nojentos. Maia, seguindo o roteiro, fingia estar desconfortável, mas não o afastava totalmente. Então veio o ponto de não retorno. Paulo, encorajado pelo silêncio dela e pela minha ausência, passou a mão na perna dela, subindo. Maia agiu rápido. Ela se levantou e olhou para ele com um sorriso que eu jamais tinha visto, um sorriso de pura caçadora. E ela fez a pergunta que selou o destino dele. Se você realmente me quer, você faria um oral em mim agora mesmo? Paulo, eufórico, animado pela ousadia, disse sim com a voz rouca.
Ele mal podia acreditar na sua sorte. Naquele instante, Maia puxou o zíper da calça e, com um sorriso vitorioso, retirou seu pênis para fora. O choque de Paulo foi instantâneo e grotesco. Ele pulou do sofá como se tivesse levado um choque, o rosto contorcido em nojo e pânico. Ele gritou: "O que é isso? Você é uma aberração!" Naquele momento, eu saí do quarto. Eu estava rindo, uma risada histérica e aliviada. Eu gritei para Paulo: "Isso é a prova, seu lixo! Agora saia da minha casa e da vida da minha mãe!" Paulo tentou se vestir, estava pálido. Ele ameaçou me bater, mas eu liguei a televisão e coloquei a gravação para rodar. Ele se viu na tela, a conversa, o toque, a pergunta. Ele não podia mais negar. A humilhação era total. Maia, calma, apenas o olhou com desdém. Ele fugiu porta fora, prometendo vingança, mas sabendo que havia perdido. O golpe mais doloroso não foi em Paulo, mas em minha mãe, Sandra. Ela chegou do trabalho exausta e eu a chamei para a sala. Eu não liguei a gravação imediatamente. Eu a preparei, dizendo que precisava provar algo que ela jamais acreditaria. Quando o vídeo começou a rodar, a reação dela foi em etapas. Primeira, negação. Ela disse que era montagem, que eu estava com ciúmes, que estava tentando sabotar o casamento. Eu pausei o vídeo e a encarei. "Mãe, você acha que eu armaria algo assim para te fazer sofrer?" Eu voltei ao vídeo. A cena do toque na perna dela e o sorriso de Paulo a atingiu como um raio. O áudio, claro, revelava a voz dele, a voz que ela amava, cheia de malícia. Mas o momento que a quebrou de vez foi quando Paulo, chocado com a revelação da transgeneridade de Maia, gritou a palavra nojenta e transfóbica. Ela viu o nojo, a aversão, o desprezo total dele. Não era só assédio, era a prova de que o homem que ela sustentava era um ser humano horrível. O vídeo era irrefutável. As lágrimas da minha mãe não eram só de tristeza, eram de humilhação e raiva por ter sustentado um parasita por tanto tempo. Ela percebeu que, por amor cego, ela quase forçou o próprio filho a se separar da única pessoa que o amava de verdade. Aquele momento a salvou, mas a destruiu por dentro. Ela se afastou da tela e disse, com a voz embargada: "Acabou. Eu não aguento mais essa coisa nojenta. Está me dando ânsia." A humilhação de Paulo não foi apenas na sala de estar, ela se estendeu. Minha mãe não tardou. No dia seguinte, ela contratou um advogado e mudou todas as fechaduras. Quando Paulo voltou para casa, ele encontrou apenas uma mala com suas roupas na calçada e a notificação de divórcio. Ele implorou, ameaçou, mas minha mãe estava curada da cegueira. Ela estava mais preocupada com a segurança de Maia do que com o casamento. Paulo foi forçado a se mudar para a casa da irmã, sem um centavo e com o pavor de que o vídeo circulasse. A vergonha pública que ele tanto temia foi a nossa justiça. Hoje, Maia e eu estamos morando juntos. Minha mãe está se recuperando, livre do peso financeiro e emocional de Paulo. Eu sei que o meu método de vingança foi extremo. Eu usei a honestidade de Maia e o seu segredo para armar uma situação de rage bait total. Mas a alternativa era perder a mulher que amo, ver a minha mãe ser traída e manter o assediador sob nosso teto. O ciúmes, que era meu maior defeito, nos deu o foco para planejar a vingança que nos salvou. Eu usei a traição dele para expor a sua hipocrisia e a sua transfobia, provando que a verdade sempre compensa. Eu pergunto a você, a armação de Caio foi uma vingança cruel e injusta ou uma ação de autodefesa necessária para proteger Maia e Sandra? Ele mereceu a humilhação pública e a perda total de sua vida confortável? A exposição do preconceito de Paulo foi um ato de justiça maior do que o assédio em si? Deixe sua opinião sobre esse caso nos comentários. Se você concorda que o karma cobrou caro, deixe o seu like e compartilhe esta história. E se você gosta de relatos chocantes de drama e reviravolta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história.